Olá, gente! Estamos chegando na nossa reta final do estudo aí de geometria espacial que a gente desenvolveu ao longo desse semestre. A gente já começa a pensar o que é que foi que a gente conseguiu compreender. Espero que você tenha entendido aí o mínimo do mínimo. Que, tipo, se o negócio não afina na ponta, o volume era da base vezes a altura. E a área é base mais a lateral, né? Quando não afina na ponta. Se afinar na ponta, é 1/3 da área da base vezes a altura, que a gente calculou o volume, as pirâmides e cones. Aí, para fazer a área, é uma base mais a lateral. E nas últimas aulas, você estudou junto comigo a esfera. Para calcular o volume, a minha terra tem palmitas, onde canto sabiá. O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. E para calcular a área da superfície esférica, é só fazer 4πr². Pronto. Para fechar, a gente vai falar nesses últimos módulos sobre sólidos semelhantes. Lembra quando você estudou semelhança ano passado? Tem um jeito de aplicar semelhança a sólidos geométricos também. Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre como que a gente faz para calcular o volume de troncos. Então, nessa semana a gente vai falar sobre como se calcula o volume de troncos. Agora, o que é um tronco? Veja só. Aqui eu tenho dois tronquinhos, um tronco de cone e um tronco de pirâmide. O tronco de cone e um tronco de pirâmide nada mais é do que uma parte da pirâmide ou do cone que sobra quando, depois de fazer um corte paralelo à base, por um plano paralelo à base, você joga a ponta fora. Então, olha só, aqui eu tinha um cone, aí alguém passou uma faca aqui e esse conezinho que estava em cima, a pessoa jogou fora. O que sobrou é um tronco de cone. Na pirâmide aqui, mesma coisa. Eu tinha uma grande pirâmide, aí alguém passou uma faca aqui, um serrote, paralelo, um plano paralelo ao plano da base, pegou essa ponta e jogou fora. O que sobra é o que a gente chama de tronco de cone e também tronco de pirâmide. Agora, como é que a gente faz para calcular o volume e a área? Bom, a área é mais raro de se calcular, mas o volume a gente calcula mais ou menos do mesmo jeito. É simples. Se eu te der se eu te der as informações da pirâmide ou do cone original, para descobrir o volume que sobrou aí embaixo, ó, é só você pegar o volume total menos o volume da ponta que você cortou fora. Agora, pode acontecer das vezes eu te dar só algumas afirmações, algumas informações sobre essas figuras que você vê aqui embaixo. Então, às vezes eu posso te dar apenas, por exemplo, a medida do raio da base aqui de cima do cone e a base de baixo do cone e essa altura. E mesma coisa aqui no tronco da pirâmide. Para a gente poder, então, calcular o volume ou a área e descartar essa parte que sobrou para cima, o que a gente precisa de aprender é enxergar estruturas ocultas que vão aparecer. Lembra que eu te falei que a gente vai acabar aplicando semelhança de triângulos nessas figuras que você vê aqui? Pois bem, veja só. Aqui eu trouxe as figuras peladinhas para a gente conseguir enxergar, peladinhas entre aspas, né? Para a gente conseguir enxergar essas tais estruturas ocultas. Veja só. Isso daqui é um tronco de cone que nós temos aqui do lado. Nesse tronco de cone que você vê aí, a gente pode falar de 3 medidas dele. A gente pode falar primeiro sobre. Deixa eu pegar aqui minha caneta, força caneta, aqui. A gente tem esse raio da base maior, que eu vou chamar de R1. Esse aqui é o raio da base menor, vou chamar de R'. Vou nomear R'. E aqui a distância entre essas duas bases. Essas 3 medidas são necessárias para caracterizar, vamos dizer assim, para descrever as características que esse sólido vai ter. Agora, como que a gente vai relacionar elas? Bom, observe que aquele raio que está ali embaixo, o raio maiúsculo, é o mesmo raio do cone original. Então, se a gente pensasse aqui no cone original, ó, esticando para lá, esticando para lá, mais ou menos, quase que deu certo, hein? Olha lá. Então, esse errão que você vê lá embaixo seria o mesmo errão desse cone. Esse errinho seria o raiozinho do cone que foi cortado. A altura total do cone seria a distância da ponta
até a base maior. Eu acho que se você não tinha pensado nisso antes, talvez agora você veja, ó. Acaba, como a altura é perpendicular à base de baixo, também perpendicular à base de cima, é possível enxergar aqui, ó, dois triângulos que ficam desenhados, ó. Aqui tem um triângulo retângulo com o ângulo reto lá embaixo e a pontinha lá no alto do cone grande. E aqui eu também posso pensar em outro triângulo retângulo um pouco maior, ó, que vai pegar até lá embaixo no raio da base. Bom, o que é que esses ângulos, esses dois triângulos têm de especial? Acho que você consegue perceber que os dois triângulos têm a mesma ponta ali em cima, os dois têm o mesmo ângulo reto ali para baixo. E se você olhar de longe de perto, talvez você perceba que esses dois triângulos têm algo parecido. Eles são semelhantes. Então, o que a gente vai ter que aprender a entender nessas figuras é enxergar exatamente esses triângulos semelhantes. Para a gente poder usar semelhança, né, nesse aqui com aquele outro lá. Aí você vai precisar se lembrar de algumas coisas que você viu no ano passado, com o Kogu, quando você estudou geometria. Ó. Então, essa parte aqui vai embora, né? Então, ela fica toda tracejadinha assim, porque ela foi descartada. Aí, o que a gente faz? Com as informações dos dois raios e dessa distância, a gente vai ter as informações necessárias para calcular a altura do cone original. E, por tabela, a altura do cone que foi descartado aí. E aí, finalmente, a gente vai poder calcular o volume. Aqui, a mesma coisa. Quando você tem uma pirâmide como essa, por exemplo, de base quadrada, essa pirâmide tinha, antes de ser assim, esse tronco era parte de uma grande pirâmide, que tinha uma certa altura, como eu estou mais ou menos tracejando aqui. Então, a altura desta pirâmide seria a distância total daqui da ponta até lá embaixo. Ó. Vou tracejar com linha cheia. Ó. Furou aqui o topo, desceu até aqui embaixo. Então, daqui até aqui, a gente teria a altura total da pirâmide. Aqui, como a pirâmide é base quadrada, a altura cai lá no centro do quadrado. E a gente pode traçar aqui o apótema da base, desse ponto até aqui. Vai dar metade da aresta da base, lembra quando a gente fazia isso? A gente também pode traçar aqui o apótema da base superior. E ligando a extremidade desses apótemas com aquele outro vértice lá de cima, a gente mais uma vez consegue observar dois triângulos retângulos que são semelhantes. Aqui com as medidas das apótemas da base, se você souber essa distância, aqui você tem o h menos a distância e você pode usar semelhança nesse triângulo aqui com esse triângulo maior aqui, ó, para tentar descobrir então qual que era essa alturona e etc. Nesse primeiro vídeo vai ser um vídeo bem curto, turma. Eu vou só te mostrar essas estruturas porque, a rigor, se a gente pensar, nem tem muita teoria assim. A única coisa que você tem que aprender é enxergar essa semelhança escondida ali dentro. Porque a teoria mesmo que a gente vai usar aqui seria a teoria de pirâmides e cones, que a gente já estudou já faz um tempo, não é mesmo? Então vamos direto aqui para dois exemplos que eu trouxe aqui. Eu peguei duas figuras que eu achei na internet para a gente calcular o volume, ó. Para calcular a área, turma, o cálculo é mais ou menos o mesmo, mas calcular a área não é muito comum de ser pedido por aí. Se você for capaz de calcular só o volume, já está muito bom. Então, olha só, vamos calcular o volume desses sólidos. Para calcular o volume desse tronco de cone que nós temos aqui, ali embaixo tem outro tronquinho, ó. Por isso que está escrito dos sólidos, né? Vamos começar por esse. Bom, o volume desse tronco seria igual ao volume do cone grande, do conão. É horrível essa palavra, hein? Como é que chama isso daqui mesmo? Neologismo, né? Quando a gente inventa uma palavra.
o conão, que seria esse cone maiorzão aqui, ó. Bem mais ou menos meu desenho aqui, né? Olha lá. O volume desse cone grandão, menos o volume do coninho. O volume do coninho. Opa! Do coninho. Conão, coninho. Acho que o certo era conezão, conezinho, sei lá. O coninho seria esse conezinho aqui, ó. Que foi eliminado, que foi cortado fora para que ele virasse, para que o cone grande se transformasse apenas aí nesse tronco de cone. Muito bem. Dá para calcular o volume do conão e do coninho? Não dá, porque a gente não sabe a altura total do cone grande. A gente não sabe a altura total do cone grande e também, infelizmente, não sabemos a altura do cone pequeno. A alturinha. Mas, se você desenhar só essa alturinha, espero que você já tenha observado, ó, desenhando essa alturinha, já dá para perceber que essa alturinha com esses 5 que está aqui embaixo, o raio de cima, forma esse triângulo retângulo aqui. Mas além desse triângulo retângulo, a gente também tem esse grande triângulo retângulo aqui, que são semelhantes. Então, da semelhança, lembra que semelhança é só regra de 3 aplicada, hein? Da semelhança, a gente vai ficar assim, ó. O raio da base menor, 8, está para o raio da base menor, assim como, cuidado agora, o raio da base maior está para o raio da base menor, assim como a altura do cone maior, a altura do cone maior, que é toda essa alturona aqui, está para a altura do cone menor. Só que a altura do cone menor é o Hzinho, né? Mas esse Hzinho nada mais é do que a altura menor menos os 4 que estão ali embaixo, né? Então, ó, daqui até aqui vale 4. Daqui até aqui vale Hzão menos 4, que é a alturinha ali correspondente. Hzão menos 4. Muito bem, fazendo uma multiplicação cruzada aqui, a turma também podia pensar assim, ó, olha nos triângulos aqui eu tenho aí, né? Catetinho está para catetinho, assim como a alturinha está para a alturona. Né? Espero que você se lembre aí alguma coisa das aulas de geometria do ano passado. Muito bem, multiplicando o cruzado aqui, a gente vai ficar com 8 vezes tudo aquilo. 8 vezes h menos 4 é igual a 5 vezes h, 5h. 8 vezes h dão 8h, pula para cá menos 5h, é igual a 8 vezes 4 dá 32, pulou para lá 32. Então, eu vou ficar com 3h igual a 32, então o Hzão é 32 terços. Deu quebrado aqui, paciência. Então, repara, o Hzão, eu já tenho aí prontinho o valor. Agora, eu preciso descobrir o Hzinho. Vamos fazer o seguinte, vamos anotar aqui, vamos fazer uma continha de menos para descobrir quanto que é esse Hzinho, quanto que é a altura do cone pequeno. Vamos lá, descendo esses volumes, beleza, ó, assim, vou até anotar bonitinho, assim, o Hzinho vai ser o Hzão menos 4, ou seja, 32 terços menos 4, o MMC é 3, vai dar 32 menos 12, 20 terços. Pronto. Agora, para calcular o volume do tronco, basta a gente fazer a diferença entre os volumes que temos ali. Então, o volume do tronco vai ser o volume do cone grande, 1/3 da área da base, π raio ao quadrado, vezes a altura, menos o volume do cone pequeno, que também é 1/3 da área da base, vezes a altura do pequeno. Então, ficamos com 1/3 vezes π vezes o raio da base grandona,
é 8 ao quadrado vezes a altura da base grande é 32 terços. Menos 1 terço vezes π vezes o raio da pequena é 5, raio ao quadrado vezes a altura da pequena que é 20 terços. Muito bem. Então, esses daqui eram os valores ali. Vou pintar de laranjinha para manter o padrão, ó. Então, o volume do tronco vai ser 1 terço vezes π vezes 64 vezes 32 dividido por 3 menos 1 terço vezes π vezes 25 vezes 20 sobre 3. Então, a primeira conta aqui vai dar, humildemente, 64 vezes 32, 2048π, 2048π, dividido embaixo por 3 vezes 3, 9, menos 25 vezes 20 dá 500, π dividido por 9. Como o MMC já está pronto, a gente vai ficar com 1548π dividido por 9 centímetros cúbicos. Esse daqui, centímetros não, perdão, é metro cúbico, pois as medidas originais são em metros, né? O máximo que a gente pode fazer aqui é tentar dividir o 1548 por 9, vai dar o volume aqui bonitinho, 172 π metros cúbicos. Então, esse aqui é o volume desse tronco de cone. Que beleza de exercício, hein, gente? Ai, que semelhança! Ai, que beleza de exercício! Ai, que beleza de semelhança aplicada! Ai, que aplicação de semelhança! Que gracinha, né? Para terminar, vamos fazer um outro exemplo aqui para você ver como é que se calcula. Nós vamos fazer agora o volume de um tronco de pirâmide. Calcule o volume dessa figura. Ô, turma, parece que não, mas porque está de ponta cabeça, não deixa de ser um tronco de pirâmide, ó. Só que cortaram a ponta ali por baixo. Vamos fazer o seguinte, vamos melhorar isso daqui. Vou tirar esse 12 daqui para não atrapalhar, que eu acho que ele está ficando muito poluído. Vamos supor então que vou anotar aqui do lado, ó. Aí pronto. Vou anotar aqui que isso daqui vale 12 de profundidade, ó. Pronto. Agora vamos calcular o volume disso? Bom, o volume desse tronco, como sempre, o volume do tronco seria o volume da pirâmide grande, o volume da pirâmide original, menos o volume da pirâmide descartada, né? Da pirâmide descartada, da pirâmide pequena. Vou falar pequena mesmo. Tá, como é que a gente vai calcular esses volumes? Bom, para calcular o volume da pirâmide original, eu precisava de determinar qual que é a distância entre o vértice da pirâmide original e a base da pirâmide original. Então, eu precisaria de calcular, ela está de ponta cabeça, a distância entre a base e o vértice. Precisava de calcular quanto vale isso daqui. O que é que a gente sabe? Bom, a gente sabe que a aresta da base dessa pirâmide vale 24, então a distância entre o centro e a borda aqui vai valer 12. Por outro lado, como a aresta lateral aqui de baixo, né, essa arestinha aqui vale 12, então a distância daqui, a distância dessa cruzadinha até o centro ali vale 6. Muito bem. Vamos aumentar um pouquinho aqui para ver se melhora para enxergar. A figura também não está ajudando muito. Olha lá, daqui até aqui é a altura que eu preciso determinar, dali até ali vale 12, dali até ali vale 6, que é metade da aresta que estava indicada. A gente sabe também desse desenho que a distância daqui até aqui, ó, vale 27. Como é que eu vou determinar esse xizinho para finalizar o exercício? Por semelhança de triângulos. Se você ainda não está enxergando a semelhança, eu vou desenhar aqui separado, ó. A distância aqui até aqui
vale 12. A distância daqui até aqui embaixo é a minha alturona da minha pirâmide grande. É a grande alturona. A gente sabe que aqui na parte do meio, daqui até aqui, vale 6. E a gente sabe que essa parte aqui vale 27. Se você ligar essas extremidades com a ponta, ó, você vai enxergar agora, acho que de uma maneira mais fácil, né? Agora, acho que dá para enxergar melhor. Opa, quase, força, linha reta. Aí, mais ou menos. Dá para enxergar que esse triangulinho aqui é semelhante a esse triangulão maior. Afinal, eles são dois triângulos retângulos, dois triângulos retângulos aqui, retângulo aqui, com a mesma pontinha. Então, da semelhança desses triângulos... Nossa, gente, como que essa linha aqui tá torta, credo. Melhorou. Eu preciso descobrir esse x. Se eu descobrir esse x, eu descubro tudo, ó. Vamos lá, da semelhança. Da semelhança, podemos dizer assim. Esse lado está para esse, 6 está para 12, assim como esse catetinho x está para esse catetão que é x mais 27. Então, olha só, sempre relacionando do pequeno para o grandão. Esse catetinho está para esse catetinho no grandão, assim como esse cateto aqui está para esse catetão aqui no grandão. Agora, é abusar aqui da regra de 3. 12 vezes x, 12x. Iguais a 6 vezes tudo aquilo. 6 vezes x mais 27. Veja que aqui eu já estou fazendo uma regra de 3 diferente da que eu tinha feito antes, hein? Então, eu fico com 12x, são iguais a 6 vezes x, 6x, mais 6 vezes 27, que vão dar 6 vezes 27, 162. Pula para cá, vão dar 6x iguais a 27, 6x igual a 162, perdão, 162. O 6 passa para cá, fica 12x menos 6x é igual a 162, então 6x são 162, o x vai dar 162 dividido por 6, que é 27. Opa, 27. Olha que curioso, né? Se a base é metade, então a altura tem que ser metade para um lado e para o outro mesmo, né? Esse x é 27, a altura total é 54. Então, a altura total dessa pirâmide, que era da pirâmide original, era 54, 2 vezes 27. Então, o volume do tronco acaba sendo o volume da pirâmide, que é 1/3, como toda figura que afina na ponta, o volume da pirâmide é 1/3 da área da base, que é um quadrado 24 por 24, vezes a altura da pirâmide grande, que é 54, menos o volume da pirâmide pequena. Como toda figura que afina na ponta, o volume da pirâmide pequena é 1/3 vezes a área da sua base vezes a sua altura. A base da pirâmide pequena é um quadrado de lado 12, então a área dele é 12 por 12, 12 vezes 12, né? A área de um quadrado de lado 12, vezes a alturinha, que era x, 27. Agora é só finalizar a continha aqui, ó. O volume do tronco, então, vai ser... Vamos simplificar aqui, antes da gente fechar a conta, ó. 54 dividido por 3 dá 18. 18 vezes 24 vezes 24 dá 10.368. 10.368. Menos, aqui dá para simplificar também, ó. 27 por 3 dá 9. 9 vezes 12 vezes 12 vai dar 1.296. 1.296 é o volume que foi retirado da pirâmide. Então, o volume do tronco vai dar 10.368 menos 1.296, que corresponde a 9.072 centímetros cúbicos aqui, respeitando as unidades de medida ali que estão na figura. Beleza? Gente, no próximo vídeo de hoje, o cachorro resolveu acordar bem no final do vídeo. No segundo vídeo de hoje, eu vou resolver os exercícios 1 a 3 lá da teoria, lá da sua apostila.
Não se esqueça que como tarefa, eu vou pedir para você fazer do 6 até o 12, dos exercícios 6 a 12 da tarefa mínima da apostila, tá bom? Pela sua atenção, muito obrigado e até daqui a pouco. Tchau!